Fala galera do canal, tudo bem? Olha, vamos mostrar agora um bate-papo super legal que tivemos com Hélio dos Anjos. Foi uma entrevista conjunta dos canais Vibra TV e a nossa participação aqui também pelo Multiplay, o Vibra TV do Carlos Eduardo, que é narrador esportivo da Rádio Transamérica de Recife, e ele convidou a nossa equipe também para participar desse bate-papo com Hélio dos Anjos e Guilherme dos Anjos. Desde já, a gente agradece aqui a toda a equipe do Vibra TV, mandando um abraço aqui para o grande Carlos Eduardo Vibrante, e vamos trazer aqui os melhores momentos deste bate-papo. Foi uma conversa que está lá na íntegra no canal Vibra TV, e você aqui vai acompanhar os melhores momentos deste bate-papo, onde o Hélio e o Guilherme falaram sobre tudo. Falaram sobre a equipe, falaram sobre a política do clube, falaram também sobre a futura SAF, quem sabe o Náutico próximo de se transformar numa SAF. O Hélio falou também dos planos dele para o futuro, um bate-papo muito legal que você acompanha os melhores momentos a partir de agora, aqui também no nosso canal Multiplay. Põe no ar! Hélio dos Anjos, Guilherme dos Anjos. E a gente aqui, ó, soldado do quartel que é serviço, o Miguel tava aqui na área, disse, venha-se embora para cá, tá cobrindo o Náutico diariamente, participa desse bate-papo também. Professor Hélio, que bom revê-lo pessoalmente, faz um bom tempo, né? Como é que estão as coisas, tudo bem? Tudo bem, prazer, tudo meu, revê-lo, né? Estamos aqui nessa luta, buscando aí sempre uma melhoria da equipe, do clube, para a gente conseguir o objetivo que nós queremos na temporada. Guilherme, prazer grande também, né, poder entrevistá-lo aqui. Como é que está? Tudo em paz? Igualmente, é um prazer muito grande poder estar conversando com você e realmente o momento nosso está sendo muito positivo. Depois de quase 90 dias de trabalho, acho que a gente conseguiu ratificar algumas coisas e agora tem um pouco mais de consistência dentro daquilo que a gente vem fazendo e é o que a gente vai buscar para a sequência. Miguel, já com algumas perguntas aí prontas para a gente colocar aqui. Um abraço vibrante para você, para o Hélio, para o Guilherme. Já pegando esse gancho, Hélio, desses 90 dias da chegada de vocês aqui no Náutico, e quando você chegou na primeira coletiva, você disse que se tivesse vindo no início da temporada, esse não seria o elenco. Mas você tem não sei se o dom, o poder ou o trabalho conjunto de vocês de resgatar alguns atletas. E aí vocês resgataram o Caion, que quase estava sem contrato, vocês seguraram ele aqui, ele hoje tem contrato renovado, o futebol do Arnaldo, o futebol de Hélio Borges, que está apresentando agora bons números, e eu queria que vocês fizessem um balanço desse elenco, né? Porque poucas contratações vieram desde a chegada de vocês, até por conta da situação financeira do clube, e está lhe deixando satisfeito, Hélio? Está deixando você também satisfeito, Guilherme? Olha, eu vou ser muito sincero para você, eu não falei na época que não seria esse elenco. Eu não sou doido de fazer uma afirmação dessa. Eu falei que nós teríamos várias mudanças, sim. Algumas outras opções a gente ia criar para o elenco, né, para a temporada. Mas, em momento algum também, eu desacreditei daquilo que estava sendo feito e construído aqui no Náutico. Sabemos dos nossos problemas, aprendemos a conviver com esses problemas, mas ao mesmo tempo nós estamos procurando solucionar. O grupo está fazendo uma coisa muito importante, que é uma reação positiva, principalmente aos nossos anseios, né? Característica de trabalho do dia a dia, nível de exigência altíssimo, característica de jogo, né? Nós temos uma forma de jogar que era diferente da outra forma que jogava. A gente fala uma coisa, todo mundo fala uma coisa hoje e eu não abro mão, eu não negocio falta de intensidade, não existe isso dentro do futebol atual, e mais do que nunca esse grupo está dando uma resposta. A primeira obrigação que um treinador tem ao ser contratado por qualquer equipe é recuperar jogador. Não tem como você hoje chegar e mudar um elenco de 30 jogadores, de 25 jogadores. Então, a função do treinador é recuperar. E essa recuperação, ela passou por um processo de mudança de dia a dia, né? Mudança do comportamento, processos diferentes dentro desse dia a dia e a aplicação dos jogadores, porque é muito simples eu falar aqui que vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, mas é o jogador que reage, que se coloca numa condição de produzir mais, de treinar mais, de estar mais envolvido com o clube, que eu exijo muito isso, e tem acontecido. Nós estamos
melhorando dentro da temporada, dentro da competição, mas sabedor que nós precisamos melhorar muito mais e sabedor de que o rendimento técnico e individual vai ser num nível de exigência muito alto, como eu sempre fiz. Ô Guilherme, não sei se você conhece o Fernando Alves, que já foi repórter, hoje é auxiliar técnico, está trabalhando com o Leston no Floresta, né, que será adversário de vocês amanhã. Fernando sempre me disse o seguinte, ó, se o treinador é muito espoleta, aí o auxiliar tem que ser aquele que equilibra, tem que ser o cara mais calmo, e vice-versa. Se também o treinador for muito calminho, a gente tem que ser o espoleta. O que é que você é? Existe essa diferença de polos entre você e o Hélio? Já existiu, né, no momento que a gente enxergava isso como necessário, mas hoje não. Hoje o comando dele e meu tá num nível muito parecido. A forma de reagir, até porque eu tinha que mudar um pouco essa característica em função dessa necessidade de muitas vezes ter que fazer esse papel. Só que hoje a gente conseguiu trabalhar com uma equipe um pouco maior, multidisciplinar, onde todo mundo tem seu papel, inclusive nesse tipo de abordagem, né? Que é a abordagem um pouco mais psicológica dentro da equipe, a equipe entender onde tem muito peso na palavra, aonde tem mais tranquilidade. Então, a partir daí eu pude também me desenvolver enquanto comando muito mais em conjunto com ele, né? Mas de uma forma hoje muito parecida. A forma de abordagem dele, minha, ela é bem parecida. As diferenças são porque nós realmente somos diferentes, né? Mas a forma de comando hoje ela é muito parecida. Vai seguir a carreira solo depois, Guilherme? Porque o Hélio não vai ser eterno, né? Vai ter uma hora que o Hélio vai dizer, ó, tá bom, vou curtir, né? Vou curtir tudo. E aí, vai seguir solo? Olha, sim, mas não é uma coisa que eu fico pensando muito nisso, não tenho ânsia para isso, porque eu já falei algumas vezes sobre esse aspecto. Eu vejo os jovens treinadores que estão surgindo queimando algumas etapas, deixando de realizar algumas coisas e sofrendo em função disso, porque o mercado ele é muito exigente e ao mesmo tempo que ele te engrandece, principalmente quem é novo, em 10 meses ele te tira praticamente do mercado e nos outros 10 meses. Então eu tenho muita paciência e ainda tenho algo a absorver dentro do nosso trabalho, dentro do nosso convívio, porque me vejo muito preparado para algumas coisas, só que eu acho que a gestão, que é o principal aspecto do futebol, é algo que eu tenho muito a aprender ainda. Pois não, Miguel. Eu ia saber do Guilherme, já que está com a palavra, da parte física do Náutico. Né? Quando vocês chegaram, já tinham alguns jogadores no DM, até por conta de ligamento cruzado, uma lesão mais grave, e chegou um determinado momento, vocês tinham 10 atletas, somando todos, no departamento médico. Hoje, até a informação que eu tenho é que está zerado. Em algum momento, vocês chegaram a temer que essa intensidade que o Hélio cobra, que você cobra, pudesse estourar o elenco? E o que é que vocês atribuem também à recuperação desses atletas? Não, na verdade, isso foi planejado, né? Claro que você não planeja as lesões, mas você sabe que elas vão existir porque a mudança da característica de trabalho, a mudança de intensidade, o nível de exigência que você passa a ter dentro da semana para poder transferir para jogo, ela é muito grande. Então o processo de adaptação muitas vezes vai levar à lesão de alguns atletas de um número maior sim nos primeiros 60 dias. Sem dúvida alguma, isso foi avisado, inclusive, todas as vezes que ocorria a lesão, teve sim um certo temor dentro do clube. A gente tem essa sensibilidade, só que para nós é habitual, a gente está acostumado, não é a primeira vez que a gente está fazendo esse tipo de mudança drástica, principalmente nesses aspectos físicos, e a gente sabe que tudo tem um preço. E o preço é sim um número de lesões um pouco maior, até um processo de adaptação, né? Vídeo o Arnaldo, que foi um jogador que elevou muito o nível dele, conseguiu terminar jogo, coisa que ele não tinha feito nesse ano ainda, e machucou principalmente por causa da sequência de jogos. Ele vai voltar agora, a probabilidade dele se lesionar, assim como todos os outros, passa a ser muito menor. Por quê? Porque ele realmente conseguiu atingir aquele nível e o organismo dele naturalmente está se adaptando àquele padrão de intensidade dentro da semana e àquela forma de se conduzir os jogos principalmente. E com o tempo que a gente tem de recuperação agora, a partir de agora, eu vejo como algo muito saudável para a gente poder desenvolver bem essas questões dentro do trabalho.
Ô Hélio, eu sei que vão te perguntar daqui a pouco na coletiva, mas eu tenho que aproveitar aqui. O adversário, o Floresta, que tem o mesmo número de pontos que o Náutico tem no campeonato, obviamente que já está bem estudado já por vocês. Qual é a característica que mais se sobressai, Hélio? Você vai pegar um time mais defensivo, um time que ataca muito também? Eu vou pegar um time equilibrado. Eu vim direto da minha sala, da sala de vídeo, de análise, para vir dar essa entrevista, né? Então, nós discutimos muito isso lá agora. Membros da comissão técnica vê tudo isso comigo. Eu vou agora, antes do treino, reunir com os jogadores e passar esse vídeo. Esses são os vídeos da análise para mostrar o adversário. É um adversário que sabe atacar com qualidade também, né? Ele trabalha, na minha visão, com a bola ele trabalha num 3-5-2. Sem a bola ele trabalha num 5-2-3. Então, é um time que a gente sabe do seu potencial. Se você for olhar os números, poucos gols tomados, poucos gols feitos. Isso não quer dizer que não seja uma equipe com qualidade ofensiva. De 7 gols que fez, 3 gols de bola parada. Então, é sinal de que você tem que ter atenção, né? Quase 50% dos gols feitos foi de bola parada. E tem a qualidade, tem um bom comando. O Leston conhece esse tipo de competição. Agora é um momento, né, que você preocupa sim com o adversário, mas é um momento que o Náutico tem que saber se impor, né? E nós estamos preparados para impor. Se vamos conseguir, né, isso a gente vai ter que apostar. Mas o Floresta trata-se sim de uma equipe equilibrada. Só que na nossa parte não vai existir temor, né? Não vai existir temor. Existe a responsabilidade, e existe a atenção, a humildade até certo ponto, né? Nós não podemos ser o máximo humilde, porque senão vem e bate na gente. O que a gente vai precisar é de muita persistência, vai precisar daquilo que nós estamos tendo, que é o apoio do torcedor, não só físico, mentalmente. O torcedor do Náutico, nesses últimos dias, tem nos ajudado bastante, né? É aquela história, tá torcendo para melhorar, tá torcendo para ganhar. Isso é muito bom, né? Independente que nós vamos ter presença física também, porque todas as promoções, tudo que está se fazendo, está havendo um apoio muito grande do nosso torcedor. Hélio, é inevitável não perguntar da política do clube, até porque tudo começou depois daquela sua coletiva na entrevista do jogo contra o Maringá. E aí você revelou as dificuldades e até usou a palavra que algumas pessoas estariam inviabilizando ou tentando inviabilizar o clube. Depois disso, várias reuniões no Conselho, e o Conselho acenou agora com a autorização da renovação do contrato com a fornecedora de ingressos. Isso traz um dinheiro para o Náutico para quitar os salários. Você viu com bons olhos esse aceno do Conselho? Olha, independente de ser oposição ou situação, nós temos que lembrar o que está acima de tudo é o Náutico. Toda aquela entrevista minha foi uma entrevista que eu fiz um alerta, né? Houve uma resposta de minha parte a um conselheiro porque ele citou meu nome. Em qualquer circunstância na minha vida, ou positiva ou negativa, a nível de imprensa, a nível público, se citar meu nome, eu vou falar alguma coisa, né? Então, passou, já acabou. Eu acho que o clube é muito forte com todos juntos. O clube passa a ser muito frágil com qualquer separação. A gente entende que a política ela é salutar, ela existe em todas as instituições, né? Mas eu sempre falo, o que será do Náutico numa Série D? O que será do Náutico não ter condições de subir para uma Série B? Que hoje envolve tudo, envolve até as questões das ligas, porque todo mundo sabe que o Náutico não foi beneficiado financeiramente pelas ligas, porque foi para a terceira divisão. Então o que nós estamos que fazer? Crescer o Náutico. E a gente depende de todo mundo. Depende da oposição. O clube depende da oposição. O clube depende da situação. O clube depende dos torcedores. Desde que as coisas sejam feitas em prol do Náutico. Eu sempre estou aqui, eu vivo o Náutico. Né? Eu não estou em Pernambuco, em Recife, por qualquer outra coisa que não seja o Náutico. Eu chego aqui 10 horas da manhã. E não chego mais cedo, porque você sabe que a gente enfrenta um trânsito aqui horrível. E vivemos todos os problemas do Náutico. Então, hoje, aqui dentro do Náutico, nós estamos buscando uma reestruturação total, com apoio agora incondicional do nosso presidente. Nós conseguimos sensibilizar todo o clube. Eu tenho uma penetração muito boa aos grandes alvirrubros. Esses grandes alvirrubros, de uma forma ou de outra, têm nos ajudado.
Então, o Náutico hoje não é esse crescimento somente dentro do campo, né? O Náutico hoje, naquela estrutura nossa lá hoje, o Náutico está crescendo muito nesses 90 dias. Crescendo muito. Agora, não é porque o Hélio dos Anjos, o Guilherme dos Anjos, está fazendo alguma coisa, não. Eu não conseguiria fazer 5% do que está se fazendo no Náutico sem a presença dessas pessoas, dos alvirrubros. Então, todo mundo está buscando, todo mundo está ajudando. E agora o torcedor. Você entende? O engajamento do torcedor, nossas campanhas, como a campanha última agora, ela é sensacional. Você entende? Eu sinto porque eu vou na rua, eu vejo as redes sociais, né? E eu vejo que está todo mundo acreditando. Agora, ninguém acredita onde não tem um trabalho sério, onde não tem profissionais sérios. Né? Então, eu sempre dediquei da melhor maneira, faço todas as pessoas que estão comigo se dedicar. Para quê? Porque eu não posso passar por Náutico e ser qualquer coisa. Eu acho que qualquer profissional que passar por Náutico, ele tem que deixar um pequeno legado. Você está entendendo? Porque o problema do futebol hoje, muitas vezes, é isso. E eu falo isso publicamente. Muitas vezes vem comissões técnicas, vem alguns profissionais, que ele simplesmente vai trabalhar em cima do resultado dentro de campo. Então eu tenho que ser abrangente nisso. Eu tenho que buscar solucionar. Eu tenho um jogador que hoje, há 15 dias atrás, estava jogando contra o Bahia, ganhando um salário mínimo, com um potencial muito grande. Eu tenho que pensar nesse jogador, eu tenho que sensibilizar o clube, eu tenho que sensibilizar o jogador ao seu empresário, para a gente melhorar a vida dele. Então, nessa questão, o Náutico cresceu muito nesses 90 dias, principalmente pelo apoio de todos, eu quero deixar bem claro. Eu não quero aqui nominar nome de ninguém, de todos, e com a postura que o nosso presidente teve, porque ele sentiu segurança naquilo que a gente está mostrando para ser feito, e nós estamos procurando fazer. Independente de resultado de campo, eu acho que um profissional como eu, que tem o respeito do torcedor alvirrubro, eu tenho que fazer mais do que eu estou fazendo para o Náutico. Agora eu tenho uma pergunta para os dois, aproveitando mais ou menos o assunto, que é, quando se fala de SAF, geralmente se escuta dirigentes, diretores, presidentes de clube, a imprensa fala, mas pouco se escuta atletas, membros de comissão técnica. Com a estrutura que o Náutico tem hoje, que a gente falou bastante agora, o que é que vocês veem em relação à SAF? Vocês são a favor de que evolua, de que o Náutico parta para esse sistema de trabalho com a SAF? Olha, dentro da realidade do futebol mundial, e principalmente do futebol de alto nível, é inevitável a gente não partir para uma SAF, não só no Náutico, mas no futebol brasileiro como um todo. O investimento hoje necessário para você desenvolver, ele é muito alto. Para você desenvolver bem dentro do futebol, numa segunda divisão, numa primeira divisão, que é o que hoje o Náutico, por exemplo, está galgando. Então, eu não vejo como não ter uma SAF dentro do Náutico. Agora, ela precisa ser muito bem desenvolvida. O valuation desse clube precisa ser muito bem fundamentado, com todos os números necessários para determinar quanto realmente vale essa marca. E eu creio muito também que existem grandes alvirrubros extremamente interessados em fazer esse tipo de movimento. E preparados. E realmente preparados também financeiramente. Agora, exige um processo de organização, exige uma questão política. Realmente, todos os clubes têm, alguns têm interesse, outros não, mas eu enxergo quem não tem interesse como uma coisa um pouco retrógrada. Realmente vejo que não tem outra saída. Para você crescer o clube que você ama, na maneira de dizer, hoje a SAF ela é inevitável. Hoje 99% dos times da Premier League, SAF, são todos e muitos deles ainda abertos a mercado, né, nas suas respectivas bolsas de valores, para realmente você ter um potencial de captação muito maior. Então eu enxergo sim como algo plausível de se acontecer aqui, mas com uma responsabilidade principalmente organizacional muito grande. Eu acho que nós podemos tirar do mercado de investimento alguns exemplos, né, que pode ser e está sendo transferido para o futebol. Então nós temos que ter um cuidado muito grande, nós temos que ter uma atenção muito grande. A história SAF assusta, porque também tem aproveitadores usando de SAFs, né, para entrar dentro de um clube. Então tem que ter essa atenção. A atenção
principal também é de que nós não podemos ser alvirrubros e querer o controle de um clube da grandeza do Náutico sem condições financeiras nenhuma de fazer esse Náutico progredir. O investidor chegar num clube como o Náutico, investidor sério, particularmente, eu acho que nós temos grandes alvirrubros que poderia fazer uma SAF do Náutico. Eu conheço os alvirrubros. Agora, é questão de mercado, é questão de interesse, são donos de grandes empresas, né? Agora, o que não pode é contar uma história para o torcedor. E contar uma história para quem entende futebol. Eu vi um dia um ex-dirigente do clube dando uma entrevista falando que vão conseguir uma SAF que não esteja envolvido no futebol. Isso não existe. Eu não vou pagar uma conta, você entende? Eu não vou bancar um clube e não ter e não comandar o que é do principal. Que a marca Náutico, ela não é em cima somente do futebol, mas ela é 99% futebol. Então você vai querer falar para o torcedor, falar para o seu sócio que você vai conseguir uma SAF, mas ela não vai ter, o futebol vai ser independente dessa SAF. Esquece. Se eu sou um investidor, eu vou investir no Náutico 1 bi e não vou cuidar do futebol. Então tem algumas coisas que contam para o torcedor e eu tenho certeza que o torcedor não é bobo. Sabe que não tem essa condição. Agora, vale a pena os grandes investidores dentro do futebol? Vale. E outra coisa, daqui 5 anos, no máximo, 90% dos clubes brasileiros vai estar com grandes investidores. Eu não gosto nem muito de falar SAF, porque a SAF ficou meio chata. Então, grandes investidores. Tá? Ninguém fala de SAF do Atlético Mineiro. Né? Fala quem? Que o Menin, que os grandes atleticanos investiram. E investiram mais de 1 bi e agora está precisando fazer um aporte de mais 700 milhões. Quer dizer, o negócio não é simples. O Náutico é uma marca muito grande, muito forte. Hoje eu estava lendo uma empresa que vai patrocinar o Goiás agora, a camisa do Goiás. Eu estava vendo a conversa sobre esse patrocínio, eu fiquei horrorizado. Porque eu conheço o Goiás e eu conheço o Náutico. E na minha visão, em termos de mídia, em termos de camisa, em termos de força regional, o Náutico não deve nada ao Goiás. E os números do Goiás, você entende? Estão lá em cima. Está sendo administrado de outra forma. Então nós temos que pensar nisso. Para a grandeza do Náutico, consequentemente, para a grandeza do futebol pernambucano. Olha, agora pegando esse gancho de SAF. Você viveu uma época que o treinador dava a palavra final na contratação de um jogador. Hoje a análise de desempenho ajuda muito vocês nessa palavra final. Mas com a SAF tem o CEO que indica jogador, o investidor que traz um jogador de fora. E aí como é que fica o papel? Você já pensa nessa adaptação de não ter essa palavra final? Não, eu vou ter a palavra final. Aonde eu trabalhar, eu vou ter a palavra final. Para jogador, eu vou ter a palavra final. Mesmo que bata de frente? Não, mesmo que bata de frente. Eu não tenho qualquer problema com isso. Com relação a isso, por exemplo, a nossa chegada aqui foi mediante uma conversa com o clube muito clara, aonde a gente não acreditava num poder descentralizado. A gente acredita num poder centralizado, onde vai existir uma pessoa que vai tomar as principais decisões e qualquer divergência que tiver, é uma pessoa que vai definir a divergência. Então, normalmente, quando a gente conversa com o clube, é uma das exigências para que a gente possa desenvolver o nosso trabalho e gerar resultado. Né? A gente já vem com esse padrão de gestão e essa gestão é um pouco centralizada nele. A verdade é essa e a gente vem tendo sucesso com isso. Mas a gente não acredita muito numa gestão muito descentralizada, não. Não quer dizer que as pessoas dentro do contexto da gestão não tenham uma importância muito grande opinativa. Mas a gente precisa e acredita muito numa tomada de decisão de uma pessoa que possa ter a abrangência do contexto como um todo, do futebol e do meio em que ele está. Para você ter uma ideia, a gente copia muita coisa boa da Europa e tem que copiar mesmo. Tem uma das coisas boas que a gente tem que copiar da Europa são essa busca de grandes investidores, de donos de clube. Isso é coisa fundamental. E o futebol da Europa está forte hoje por causa disso. Não vem falar que é somente a marca, que o Manchester é forte, a camisa. Mas se não tem um grande investidor americano lá dentro,
Você entende? Tomando conta, por exemplo, demitiu 200 funcionários de uma hora. Por quê? Porque o cara está ali atrás do lucro, ele tem que desenvolver lucro, ele tem que contratar, ele tem que ter resultado de campo. Não é isso? Então, você sabe quem é que decide tudo em contratação e até em venda? Não é venda o valor financeiro. Não, esse jogador não vai ficar mais. É o treinador. É o treinador. Então aqui quer copiar tudo da Europa e querem tirar a força do treinador. Você está entendendo? Então eu sempre falo, até falo para meus colegas. Porque isso também está sendo um processo que os meus colegas mais jovens estão aceitando muito isso. Poxa, mas não, todo mundo aqui não quer copiar a Europa, não quer copiar a Europa. Hoje, ninguém contrata para o Manchester City sem ser a posição final do treinador e do diretor de futebol. Os dois trabalhos ali, um junto com o outro. Tá entendendo? E não é que eu quero ser dono de nada, mas eu não posso decidir e estar no comando de um clube como o Náutico e eu vou ter que engolir treinador, eu vou ter que engolir jogador que eu não quero, que eu sei que não vai ter porque ele está aqui. Agora, eu vou querer o pior para mim? Eu posso errar. Eu vou errar, todos nós erramos. Mas a gente quer o melhor. Você está entendendo? Então, isso eu não me preocupo, porque eu acho que eu vou pegar pouco isso. Né? A realidade é essa. Eu vou pegar pouco isso na função que eu estou. Né? Mas eu já enfrento isso. Já enfrento isso e todo mundo sabe. Quando contrata o Hélio dos Anjos, sabe qual é o pacote que está contratando. Sabe como que as coisas vão acontecer. Você está entendendo? E eu estou sobrevivendo a isso durante 40 anos. Tá entendendo? Estou acompanhando toda a evolução, sou totalmente favorável a esses altos investidores dentro dos clubes. Agora, também sou altamente favorável que o comando técnico seja respeitado, porque, no fundo, ele é a principal pessoa dentro da estrutura. Porque aqui se resume a futebol. Quem toca o futebol dentro de campo, quem toma as decisões, é o treinador. Então, ele não vai ter a palavra final. Eu acho que foge um pouco. Mas, infelizmente, para a nossa profissão, eles estão um pouco enganados no momento do futebol brasileiro. Eu acho que o que nós temos que saber é que nós temos que nos preparar sempre mais e mais e mais. Inclusive, envolver também com a parte comercial do futebol. Porque eu vou discutir com o CEO, você está entendendo, uma contratação, eu tenho que estar totalmente consciente do que é o desenvolvimento comercial daquela contratação, o que vai onerar o clube, qual é o porquê desse investimento. Eu tenho que ter um nível de preparação para discutir isso. Agora, tá certo que antigamente o treinador de futebol, ele chegava, dava treino, ele ia embora para casa. Mas eu comecei a minha carreira trabalhando com 3 pessoas na comissão técnica minha, era eu e mais 2. Hoje eu trabalho aqui mesmo no Náutico com quase 30. Nós temos aí dentro do nosso grupo de trabalho quase 30 pessoas. Então eu tenho também que me preparar, porque eu tenho que discutir algumas coisas com esses 30. E cada um tem uma especialização e eu valorizo isso. Cada um tem uma especialização, cada um tem a sua importância e eu tenho que ter um conhecimento básico para me desenvolver com eles, discutir com eles, entender números, entender tudo e tomar a decisão final. Agora, se os números forem sempre o que vão decidir o final, nós não vamos ter treinador. Eu aceito todas as informações numa contratação, mas eu gosto de ir lá na raiz, que é conversar com 2 treinadores que trabalham com o jogador, saber como é que esse jogador na hora que ganha, saber como é que esse jogador na hora que nós estamos numa fase ruim, qual a reação dele perante cobrança pública. Isso é o feeling do treinador. Os números são frios, importantíssimos, mas alguns detalhes, você entende? É o feeling do treinador e a gente tem que usar os companheiros que a gente tem confiança para discutir até mesmo qualquer contratação nossa. Miguel, obrigado por ter participado. Eu que agradeço. Agradecer o Guilherme, agradecer o Hélio dos Anjos aqui pela atenção com a gente. Muita sorte no jogo de amanhã, estou com vocês. Não pode dar menos de 10 mil torcedores amanhã. Não consigo ver lógica de a gente não ter menos de 10 mil alvirrubros amanhã nessa partida, Hélio. Olha, nós vamos ter. Nossa torcida, amanhã eu tenho certeza que tudo vai ser muito bonito. E a responsabilidade é nossa de fazer essa festa terminar com uma grande vitória. Respeitando o Floresta, esquece essa história de camisa. Você entende? Se vocês conhecerem o CT do Floresta, a estrutura do Floresta, vocês assustam. Né? Mas para nós não é surpresa nenhuma. Então a gente quer sim o torcedor, mas nós sabemos que o oba-oba não pode acontecer num clube que levou agora 400 e poucos dias, né?
431 431 dias para estar entre os 8 colocados da Série C. Quer dizer, então nós não temos nada de pensar que já tem alguma coisa boa aqui, não. Tem coisas boas para construir uma coisa excepcional, que é o acesso. Obrigado, Hélio. Obrigado, Guilherme. Tchau, gente. Deixa eu agradecer aqui a toda a equipe do Vibra TV, mais uma vez, ao vibrante Carlos Eduardo. Forte abraço para você e para toda a equipe. Muito obrigado pelo convite aqui à nossa equipe também do Multiplay, nessa casadinha aí do futebol, para a gente bater esse papo com o Hélio dos Anjos e também o Guilherme dos Anjos. Galera, você que segue lá o canal Vibra TV, se inscreve lá, tá legal? Ativa os sininhos lá para as notificações. E aqui no Multiplay também, você siga-nos também nas nossas redes sociais. Você tem o canal Multiplay no WhatsApp, onde você pode acompanhar toda a movimentação das nossas redes sociais lá no canal, no seu WhatsApp. Bem facinho, porque aí você não muda muito de aplicativo. Você vai no canal, acessa, é de graça e tem tudo lá. Toda a compilação das nossas redes sociais estão lá no canal Multiplay, também no nosso WhatsApp. Você quer ser membro do canal, ter notícias exclusivas? Clica aqui embaixo, ó. Tem aqui uma seção para você ser membro aqui e você se tornar um multiplayer. E aí você vai ter bastidores, notícias exclusivas, tem um conteúdo quentinho e fresquinho para você a toda rodada, tá legal, galera? Fica ligado, seja membro aqui do nosso canal. Ah, um detalhe, amanhã tem pré-jogo, hein? Neste sábado tem Náutico e Floresta nos Aflitos. Vamos trazer as informações desse pré-jogo para você, com a entrevista do técnico Hélio dos Anjos na íntegra, a última coletiva antes desta partida. Paulo Sérgio vai para o jogo? Será que começa de frente? Será que entra no decorrer de partida? A gente vai trazer todas essas informações no nosso pré-jogo neste sabadão e bem cedinho, hein? Para a galera, antes de ir para os aflitos, já ir ligando no celular e acompanhando as informações deste jogão de bola Náutico e Floresta, tá legal? Galera, valeu, até a próxima, fui!